E o que você vê da Louise, que teve uma fala de fundo imobiliário que viralizou bastante, que ela fala que fundo imobiliário é risco de renda variável com ganho de renda fixa. E nós estamos vendo agora o pessoal perguntando mais sobre os fundos de tijolo. O que você vê aí dos fundos, principalmente de tijolo, para esse ano de... Eu gosto muito do setor de laje corporativa. Eu gosto muito de escritórios, já tem um histórico muito grande na nossa bolsa. A maioria dos fundos imobiliários, quando começaram, eram de lajes, né, de escritórios. Não, o fundo de shopping para 2024 é um cenário muito positivo. E a gente já está vendo no preço deles, né? Por exemplo, O que você vê? Ainda tem oportunidade de fundos imobiliários aí para descontados para comprar? Como que você enxerga isso? ainda tem bastante oportunidade de investimentos bons. A Bolsa de Valores subiu em 2023, mas é um cenário, é uma tendência. E essa tendência continua para esse ano. Não é que a gente está querendo prever o futuro ou redescobrir a América, mas o mercado ele funciona em ciclos. Como a gente está com esse ciclo de queda da taxa de juros, a Bolsa de Valores tende a performar melhor. Então, muita gente está falando assim, o fundo imobiliário tá caro, já perdi o bonde. Não é. Assim, eu brinco que a festa ainda nem começou. E aí, até para trazer um número para corroborar isso, se a gente olhar o último ciclo de queda da taxa Selic, que foi lá em 2016, se a gente repetir isso agora para 2024, que já começou esse movimento, naquele período de 2016 até 2020, mais ou menos, os fundos imobiliários subiram em média 146%. Então, se a gente repetir isso agora, que para um movimento começando em 2023, indo por 2024, a gente teve uma alta até agora de mais ou menos uns 15, 16%, ainda tem muita coisa para crescer. Né? Eu tenho brincado que é a melhor oportunidade da última década, por causa desse ciclo que deve se repetir. Aham, com certeza, porque é aquilo. O cara que foi investir, foi plantar em 2022, começo de 23, tinha um mercado muito mais incerto do que tá rolando agora. Que já tá com os juros descendo e já é algo com uma certeza maior. Lá fora também os juros, a tendência é que já comecem a cair, então acho que isso acaba influenciando. Influencia muito. E hoje em dia, agora, 2024, está um pouquinho mais difícil de achar tanta barganha, tanta oportunidade boa. A gente olhava para os fundos imobiliários em 2023, no começo, mesmo em 2022, faz uma lista dos mais baratos. Tinha dezenas, era só fechar o olho e escolher algum. Né? Mas o mercado ele vai amadurecendo, ele vai refletindo nos preços e vai ficando um pouquinho mais difícil, e aí a gente precisa olhar mais para a qualidade também. Então, assim, uma coisa que eu sempre digo para o investidor pensa o seguinte, comprar barato é muito melhor, mas comprar no preço justo também é bom. Principalmente quando a gente fala de fundos imobiliários, que a gente está comprando aquele dividendo, né, futuro. Quando você compra fundo imobiliário, você pensa mais naquela renda, né? Então, poxa, se você comprar um fundo de papel, por exemplo, no preço justo, você está comprando uma receita futura que pode ser para o resto da sua vida a um preço justo. Já está bom. Tá? Obviamente, comprar barato é melhor ainda. Ainda tem opções baratas, mas achar um fundo com qualidade no preço justo, tá bom. Falando dos fundos de papéis, né? Um reforço aqui, é minha visão, tá? Eu não gosto de fundo imobiliário muito arriscado, porque, como eu disse, faz parte da minha carteira de investimentos, os FIIs estão na parte segura. Eu costumo colocar 70% do meu dinheiro em ativos que eu considero seguros. E os FIIs eu considero seguro. Mas é renda variável, pode subir, pode cair. Sim, mas eu considero seguros porque eu olhei os fundos, o mercado, a gestão, a qualidade dos imóveis e falei, cara, para mim isso é seguro. Então eu não coloco fundos high yield. Então, assim, eu nunca comprei o HCTR, o DEVA, nem comprarei, porque, na minha visão, fundo imobiliário bom são aqueles mais seguros. Né? Então, obviamente, cada investidor tem que decidir o que fazer e entender os riscos. Então, Ricardo, você é contra existir fundo high yield? Não, é uma ferramenta, é um instrumento. Eu não compro. Mas quem quiser colocar um pouquinho de risco na carteira, beleza. Sabendo que pode dar muito certo ou muito errado. E nós estamos vendo agora o pessoal perguntando mais sobre os fundos de tijolo. O que você vê aí dos fundos, principalmente de tijolo, para esse ano de 2024? Os fundos de tijolos são os que devem performar melhor em 2024. Por quê? Por causa do movimento da taxa de juros. Qual que é o tipo de fundo imobiliário que mais tende a valorizar? Fundo de tijolo. Aí se a Selic cai, a gente espera isso do fundo de tijolo.
E aí é bem importante a gente trazer isso para a conversa, que um fundo de papel ele é muito diferente de um fundo de tijolo. Embora os dois sejam fundos imobiliários, tenham a mesma estrutura, tem a gestão, tem o pagamento de dividendo mensal, as métricas são as mesmas, mas é uma característica de produto muito diferente. Quando a gente fala de tijolo, a gente está falando da economia real, né? A gente está falando de um galpão, de um prédio, de um escritório, de um shopping, que demanda muito da economia como um todo, né? Demanda o quê? De um shopping. As pessoas irem comprar. Então as pessoas precisam estar com dinheiro. Então você precisa que o PIB do Brasil cresça para que as pessoas tenham dinheiro, que elas consumam e etc. Assim como para alugar uma laje corporativa, um escritório. Precisa que as empresas estejam saudáveis e queiram, né, estar naquela localização. Então você demanda muito da economia do país. E um momento de taxa de juros para baixo, você quer o quê? Estimular a economia. Então nesse ponto que vão entrar os tijolos. Renda urbana deve ir muito bem, que são aqueles fundos que têm supermercados, que têm loja de departamentos, enfim, que têm escolas, né, faculdades. Shopping center deve ir bem pra caramba também. Logística, até certo ponto, né, é mais resiliente. Então, é um tipo de setor que eu gosto também. Os escritórios eu acho que ainda vai ser mais devagar. Por mais que eles sejam os que estejam mais baratos, os fundos imobiliários hoje de tijolos mais baratos são os De lajes corporativas. São os de lajes corporativas. Porém, eles ainda atravessam alguns problemas de vacância, que é o quê? Imóvel vago. Né? Os grandes centros, aqueles imóveis AAA, que são de melhor qualidade, esses já estão locados. Né? Então, você pegar, por exemplo, fundos como o PVBI, que a maior parte das lajes deles são super bem localizados e com super qualidade, tá tudo locado, tá tranquilo, tá pagando o que tem que pagar e tá com o PVP no valor justo. Exato, eu acho que o principal ponto é isso, que já vai refletir no PVP. Se tá tudo alugado, o PVP já vai estar acima de um que a vacância é maior, né? Exatamente. Agora você vai pegar um fundo que, sei lá, tá com 20% de vacância. Acho que o HGRE deve estar mais ou menos com essa proporção. Ele vai estar com o PVP descontado. Por quê? Porque ele tem problemas ainda para alugar. Ou porque está vago, ou porque está com alguma reforma. Né? Porque isso acontece muito nos fundos de escritórios também. Precisa reformar, precisa ter manutenção, porque senão o imóvel vai ficando antigo e ninguém quer alugar. Né? Então pode ser que demore um pouquinho mais. Até porque tem algumas regiões que ainda estão com essa vacância grande. Né? Quando a gente fala de lajes, a gente tem muito mercado de São Paulo, né? Porque tem muito escritório, muita empresa aqui. Então, aquela região, Vila Olímpia, Faria Lima, que seria a cereja do bolo, ali já está tudo tranquilo. Mas as regiões em volta, Chucre Zaidan, a própria região da Avenida Paulista, já tem alguns imóveis vagos. E saiu dali, tem muito mais imóvel vago. Foi para Alphaville, Barueri, né? Tem muita coisa vaga, até porque a ideia do home office acabou com essa ideia de grandes escritórios que precisavam de uma grande área. Isso ainda falando distante. de São Paulo, né? Se for para Rio de Janeiro, BH, outras capitais aí o negócio já tem vários outros também que estão com uma vacância mais alta. Exatamente. Então, assim, tá barato? Tá. Mas não deve voltar muito rápido. E na hora de escolher um fundo de lajes corporativas, você então prefere optar por um fundo que esteja mais caro, mas já esteja numa região mais central, onde realmente tem mais qualidade, uma vacância menor? Ou você acha que existem oportunidades para se comprar fundos de regiões mais... Como que eu posso Menos dizer? demandadas. Menos demandadas, Ótimo. Eu gosto muito do setor de laje corporativa. Eu gosto muito de escritórios, já tem um histórico muito grande na nossa bolsa. A maioria dos fundos imobiliários, quando começaram, eram de lajes, né, de escritórios. Então a gente tem um histórico bacana. Muitos fundos antigos até já estão com imóveis mais antigos e estão tendo que fazer o retrofit, né, que é uma manutenção, mudar um pouco as características. Eu gosto do setor. Ele passa hoje por problemas. Então, eu acho que o investidor, quando vai comprar um fundo, ele tem sempre que pensar nisso. Qualidade e preço. São as duas balanças ali que ficam sempre jogando. Né? Obviamente, se eu achar um com grande qualidade a preço barato, é uma pechincha, tem que comprar. Mas normalmente não acontece. Né? Essa balança ela tem que ser equilibrada. O ponto principal
de laje corporativa é localização. Tem que estar muito bem localizado, então entra na caixinha de qualidade. Eu não vou comprar um fundo que esteja barato, mas que não tem imóveis de qualidade. Porque senão eu posso ter que ficar 2 ou 3 anos com aquele fundo ali andando de lado. Porque não vai arrumar inquilino, não vai ter aluguel. Então, tem... Hoje, assim, eu até compraria fundos imobiliários baratos de lajes se tiver qualidade. Então, por exemplo, a gente tem HGRE, que tem qualidade, mas tem desafios. O Vino 11 também tem bastante qualidade, mas tem um grande pepino lá para resolver e tá barato, tá no preço. Então aí são alguns fundos que eu acho que vale até arriscar, obviamente, dentro do seu perfil e dentro da sua fatia. Não vai colocar todo o seu dinheiro em fundos um pouquinho mais instáveis. Mas, por exemplo, se um desses fundos eles acertarem, resolverem os pepinos que eles têm lá, ou a alavancagem, ou a vacância, se resolver, destrava o preço. Vai ser uma porrada de preço maior. Cresce aí uns 10%, 15% talvez. E é aquilo, realmente vale mais a pena você comprar, às vezes, mais próximo do preço justo, um fundo que tem mais qualidade, do que pegar outro que não tem qualidade e está muito mais descontado, porque o desafio vai ser muito maior mesmo. Eu acho. E outra coisa que corrobora isso aqui. Quando você pensa num fundo imobiliário, você não pensa em comprar um fundo que vai crescer assim 30%, 40% num ano. É muito difícil, porque o mercado de imóveis é mais estável. Quando a gente olha para ações ou para criptomoedas, por exemplo, você espera um crescimento de 30% de uma ação. Tem um monte de ação que cresceu 100% no ano, porque é uma small cap, é uma empresa pequena, que de repente vendeu mais ou acertou alguma tacada lá e cresceu pra caramba. Né? Uma criptomoeda, então, nem se fala, cresce 100% em um mês. Não dá para eu pensar que eu vou ter um retorno desse no mercado de fundos imobiliários. Então, eu penso o seguinte, se eu vou investir em FIIs, eu prefiro investir em FIIs que tenham segurança. Por quê? É a fatia do meu dinheiro, do meu portfólio como um todo, que está num lugar seguro. Se eu quiser comprar algo porque eu estou esperando que vai crescer 30%, 40%, 50%, cara, eu vou para outro mercado. Vou para o mercado de ações, vou para o mercado de cripto. Não, mas a minha fatia de fundo imobiliário são só os que forem seguros. E aí eles têm que ter qualidade. Se tem qualidade, provavelmente está no preço justo ou até acima. E na questão de fundos de shopping agora para o ano de 2024? Não, o fundo de shopping para 2024 é um cenário muito positivo. E a gente já está vendo no preço deles. Né? Por exemplo, o XPML, que é um fundo que tem excelente qualidade, está fazendo uma emissão atrás da outra para aproveitar esse cenário, valorizou muito, muito em 2023 e deve continuar. Né? Não deve valorizar tanto mais, porque já subiu bastante, mas o cenário é muito positivo, porque queda de juros facilita o consumo da população. E um fundo de shopping, ele acaba faturando mais quando mais gente vai naquele shopping. Porque tem estacionamento, tem o cinema, tem o próprio percentual que as lojas pagam da receita para o fundo. Então, assim, o cenário ele é bastante positivo pensando em consumo para esse ano. Então, assim, XPML tá muito bem. O VISC está indo bem também. O HGBS, tem muita gente otimista com o HGBS, porque aconteceu um fenômeno de reavaliação do preço dos imóveis no XPML, que tem muita gente falando que pode acontecer no HGBS também. O que é isso? Se você olhasse o PVP do XPML alguns meses atrás, ele ia estar 1,10. Ou seja, você fala, pô, esse fundo é bom, mas está caro. Aí o que aconteceu? Teve a reavaliação dos imóveis. Então veio lá um laudista, né, uma empresa independente, e falou, olha, determinado shopping vale tanto por causa do metro quadrado, da região e tal. Aí fez essa reavaliação desse conjunto de imóveis do XPML, e aí chegou-se à conclusão que esse conjunto de imóveis valia mais do que o que estava no preço contábil. Porque o preço contábil lá era de um ano anterior. Então, como cresceu o valor patrimonial... O PVP desceu. O PVP caiu. E aí o PVP ficou próximo de 1. Então, poxa, do dia para a noite eu estava pagando 1,10 de PVP e de repente eu estava pagando 1. Estava pagando o valor justo. Né? Então, tem muita gente falando que vai haver essa reavaliação nos imóveis do HGBS e aí o PVP que está na tela hoje pode ser que esteja mais alto do que realmente é. Aí a gente tem que esperar para ver. Né? E o que você vê da Louise, que teve uma fala de fundo imobiliário que viralizou bastante, que ela fala que fundo imobiliário é risco de renda variável com ganho de renda fixa?
Talvez ela esteja falando mais dos fundos de papéis, né? Uhum. Eu acho que tem um ponto que é o seguinte, os imóveis, eles já se provaram no tempo, né? É o que eu digo, eu acho o investimento imobiliário muito seguro. Mais seguro do que o investimento em ações. Porque uma ação, uma empresa, ela pode quebrar. Ela pode ter uma fraude fiscal, como teve Americanas, que ninguém sabia, né? Ou pode triplicar de tamanho, igual a Magalu triplicou, né? Uma ação, ela é muito mais volátil. Agora, o imóvel, ele não tem como ir a zero e também não tem como crescer 2 vezes o seu valor. Aham. Então, assim, para mim é uma questão de segurança, né? Eu acho um investimento seguro, né? Independente de taxa de juros para lá ou para cá. Agora, não tem por que o investidor não aproveitar o melhor de todos os mundos, né? Então, ele pode sim comprar ações ou outros títulos e ter um pouquinho do seu dinheiro em imóveis. Obviamente que é obrigatório todo mundo ter imóveis? Não, de jeito nenhum. Não tem certo ou errado nos investimentos, né? Até porque o importante é você ganhar dinheiro. Se a pessoa não quer saber nada do mercado, mas colocar o dinheiro 100% no Tesouro Selic, já está melhor do que 90% da população. Agora, se fala assim, não gosto de tesouro direto, não gosto de fundos imobiliários, vou tudo para ação. Cara, não tem problema. Provavelmente, se você ficar investido 10 anos, você vai ter lucro. Aham. Em um mês pode ser que você perca. Fazendo boas escolhas, né? Que às vezes se o cara só faz umas escolhas de merda, né? Pra ser Cara, sincero aí, dá pra perder dinheiro em 10 anos ainda. Né? Dá, mas se você comprar a média, Aham. se você comprar o índice, Aí realmente acabou. já fica difícil perder dinheiro. Sim. Fica difícil. Em um mês é fácil perder. Uhum. Em um ano é instável. Vai diminuindo. Em 10 anos a chance de perder é muito pouca. Se você comprar imóveis também, se você comprar CDI também. Ah, e até mesmo na relação de fundos de papel, o que acontece é o seguinte, é retorno de renda fixa com risco de renda variável, mas é uma renda fixa muito mais robusta do que simplesmente investir no Tesouro Selic, porque é Sim. aquilo, o risco atrelado é maior, mas vai pagar mais também, mesmo que Exato. seja um fundo high grade, vai pagar mais que o Tesouro, então... Exato. E é isento de imposto de renda também. Aham, Né? Isso ajuda sim. também a receber mais. Aham, então até mesmo na questão de fundo de papel, eu já não concordo que é o retorno só de renda fixa, é uma renda fixa melhorada já. Exatamente. Exatamente. E porque um fundo de papel, mesmo que ele seja super high yield, ele vai pagar pelo menos 110, 120% do CDI. Né? Eu acho que o principal é o cara entender qual o produto que ele está investindo. É. Não somente achar, negociar na bolsa de valores é tudo igual. Não, é totalmente diferente você Nossa, pegar uma muito. ação e de vários setores diferentes também ela funciona de uma forma diferente. Você pegar um fundo imobiliário de papel, um de tijolo, que o cara que está investindo e entendeu como funciona, ele já sabe o que esperar daquilo. E aí a gente pega um recorte específico do pessoal da família Barsi. Eles investem em dividendos, apenas em dividendos, mas com uma cabeça, uma disciplina que talvez não seja replicável. Porque, poxa, ganharam muito dinheiro ao longo de muitos e muitos anos investindo naquelas ações. E detalhe, o nível de estudo que eles têm das empresas que eles compram é algo que a pessoa física comum em casa não consegue. Não adianta ficar só olhando métrica. E hoje eles estão no conselho de várias empresas também, que Exatamente. acaba dando uma perspectiva muito maior daquilo que eles estão comprando. Exato, não é só olhar métrica em algum site da internet, é entender das pessoas que trabalham naquela empresa, do board, enfim, da governança. É um conhecimento, um nível de conhecimento daquela empresa que, cara, realmente é exemplar. Mas não necessariamente seja replicável para todo mundo. Então, simplesmente chegar e falar assim, não, renda fixa não serve? Serve sim, serve pra caramba. Para um monte de gente, só a renda fixa já tá bom demais. Agora tem gente, por exemplo, alunos que chegam para mim e falam assim, não gosto de renda fixa, não vou investir em renda fixa. Mas tem um fundo de papel. Cara, que é praticamente você ter uma renda fixa. Sim. Um fundo high grade, cara, tranquilamente. E pode servir para te fazer dormir tranquilo, sabe? Esse é um ponto. Porque, poxa, pensa um investidor comum lá em 2020 que viu o seu patrimônio cair 50%. Cara, pode dar um negócio na cabeça da pessoa, né? Ela não tem uma disciplina de um analista de investimento de anos e anos. Né? Então, poxa, pode ser que essa pessoa se traumatize e vá embora.